Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Só me confirma se o áudio está bom. Ontem nós começamos a nova série, né? A série Provérbios. Estamos falando aqui sobre a sabedoria de Salomão e tudo que ele tem para nos ensinar. E é muito gratificante saber de poder entender, né, todos os mistérios aqui que Deus ele tem falado ao nosso coração. Isso é muito bom. Já estamos no dia 92. Nossa, que marco, né? Enquanto nós já andamos, quanto nós já falamos e já aprendemos, né? E isso é muito, muito bom. Hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 2. Sabedoria que vem do alto. E é muito, muito gratificante poder falar sobre isso. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like. Nós estamos nesse desafio, né, de todos os dias, vamos até o final do ano, se assim Deus permitir, com essas lives diárias mesmo, para poder aprender sobre o reino dele, sobre a sua justiça, sobre tudo aquilo que Deus ele tem para falar no nosso coração. Porque o que eu entendo, né? O que eu aprendi nesses últimos 3 meses, que quando nós temos o domínio da nossa, governando sobre a nossa própria vida e temos em equilíbrio, né, a alma, o corpo e o espírito, nós temos muito mais criatividade, temos muito mais liberdade para poder realizar os nossos sonhos e acessar tudo aquilo que o Senhor já liberou para nós, né? Então, quando nós aplicamos todos esses conhecimentos na nossa vida, no nosso dia a dia, nós conseguimos subir de nível, né? E isso é maravilhoso, porque a gente passa muito tempo patinando, muito tempo querendo descobrir qual é o segredo de tudo, como é que faz para conquistar realmente nossos sonhos, mas depois quando a gente começa a analisar, começa a perceber e estudar as escrituras, nós percebemos o quê? Que são passos diários que você dá todos os dias e você vai crescendo em graça, em conhecimento e agora da sabedoria, né, que nós estamos falando. E quando você vai crescendo dessa forma, né, você vai tendo micro resultados. Um grande resultado, ele só é formado por pequenos resultados. Então, toda semana, né, pelo menos eu tenho buscado fazer uma lista dos resultados que eu tive, dos pequenos resultados. E aí, quando você vai perceber, quando chegar no final do ano, todos aqueles pequenos resultados se juntam e se tornam grandes resultados. Aí sim você consegue perceber uma mudança de vida, uma mudança, uma melhora realmente na sua vida e os seus objetivos sendo alcançados. É muito importante, né, você que está me ouvindo, você começar a fazer isso. São duas coisas que eu acho que todo mundo que quer ser um realizador precisa fazer, que é ter um objetivo claro da vida, sabe? Saber exatamente o que quer, e para isso tem a estratégia do quadro dos sonhos, né? Que foi algo que eu aprendi lá em 2020, comecei a fazer e ele dá muito certo, né? O que é o quadro dos sonhos? É você colocar numa parede fotos dos seus sonhos, frases que te inspiram, pessoas que te motivam e objetivos, né, e determinar ali prazos para as suas metas, né? É muito interessante quando você vai desenhando como você quer realmente que a sua vida seja, você vai olhando todo dia para aquilo dali, você vai se motivando, se automotivando para que realmente os seus sonhos eles possam se tornar realidade. Isso é algo que eu pratico e graças a Deus tem dado muito certo. O ano de 2021 passou e a gente conseguiu ali avançar um pouco, e agora 2022 eu estou mentalizando aqui o que eu quero realizar, mas o pouco que eu já caminhei durante esses últimos 3 meses do ano, né, nós estamos indo para o 4º mês do ano, já deu uma virada, né? Já mudou ali a minha percepção de muita coisa. Então, quando você se coloca à disposição para realmente realizar os seus sonhos, é necessário que você tenha essa visualização de você saber aquilo que você quer. E o outro passo para ser um realizador é justamente você
comemorar os pequenos resultados, os micro resultados. Então você determina ali, por exemplo, você tem um objetivo grande de fazer uma transição de carreira, de sair da CLT e entrar no empreendedorismo. Então você vai fazer várias metas pequenas que para você estar alcançando, e toda vez que você alcançar uma meta pequena, pelo menos uma por semana, quando você perceber no final do ano, né, ou na data que você estipulou para fazer essa transição, você já caminhou muito mais rápido. Então, toda semana é preciso a gente avaliar aquilo que nós crescemos. Isso, Michele, mas eu não cresci em nada. Será mesmo? Se você não se colocar para estudar, se você não buscar mesmo o Senhor, se você não buscar entender os seus mistérios, realmente vai ser difícil você crescer um pouco. Então, começa a fazer esse mês de abril diferente, né? Começa a estudar mais, começa a ler mais a palavra de Deus, começa a meditar mais, começa a aplicar isso na sua vida, começa a se conectar com outras pessoas, e você vai fazendo que, quando chegar no final do ano, você vai ter a certeza de que você realizou alguma coisa, né? Por isso que nós estamos aqui nessa escola de realizadores, para te ensinar todos os dias como que você pode governar a si mesmo e transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. Essa é a minha missão, né? Contribuir de alguma forma na realização dos teus sonhos. Então, mas é necessário que você aplique, né, aquilo que está sendo ensinado. Então, vamos lá. Provérbios capítulo 2. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos entrando. Capítulo 2, Provérbios. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscarem a sabedoria como quem busca a prata, e com os tesouros escondidos a procurarem, então compreenderás o que significa o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porquanto é o Senhor quem concede a sabedoria, e da sua boca procede inteligência e discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade, pois guarda os passos dos justos e protege o caminho dos seus santos. Bom, é bem parecido esse segundo capítulo, nesse começo, com o que nós falamos ontem, né? A sabedoria, ela vem do alto, né? Existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria horizontal assim, né? E vertical. A sabedoria horizontal, ela vem das suas experiências, né? Como eu falei ontem, ela vem das suas experiências, daquilo que você já viveu na sua vida. Porque, por exemplo, se você for uma pessoa mais velha hoje, de 30, 40, 50 anos, você não vai fazer as mesmas coisas que você fez na sua juventude. Porque à medida que você foi crescendo, você foi aprendendo com seus erros, com seus acertos. E isso fez com que você ficasse mais maduro e mais sábio, uma pessoa mais sábia. Isso é uma inteligência horizontal. E existe a sabedoria, né, horizontal. E existe a sabedoria vertical, que é uma sabedoria que vem exclusivamente de Deus. Salomão, quando Deus falou com ele, logo quando ele era criança, Deus ele perguntou para Salomão, né, aquilo que ele queria, o que ele queria, se ele queria riqueza, se ele queria o governo, ou se ele queria simplesmente ser sábio. Ele deu ali algumas escolhas. E ele escolheu sabiamente, né, a sabedoria. Porque se você for uma pessoa sábia, você consegue conquistar riquezas, você consegue conquistar, ter uma família ali diferente, uma família abençoada, você consegue governar sobre todas as coisas. Assim, quando ele era criança, não, quando ele assumiu, né, o reinado, ali depois de Davi. Então, Salomão, ele pediu realmente a sabedoria para Deus.
e depois dele só houve realmente Jesus, que é o homem mais sábio da face da terra, né? Mas a sabedoria dele está toda registrada aqui na palavra e a gente consegue, né, aprender com ele tudo aquilo que fez a mente dele, né, ser uma mente brilhante e fazer, enquanto ele estava no caminho do Senhor, enquanto ele permaneceu na presença de Deus, ele continuou ali um homem sábio e temente a Deus. Mas no momento em que ele acabou se desviando dos caminhos do Senhor, ele acabou tendo um fim ruim, né? Mas nós podemos ter um fim diferente. Quando você pede essa sabedoria para Deus, essa sabedoria que vem do alto, que vem com um discernimento, com uma clareza muito grande sobre o que você precisa fazer, sobre os passos que você precisa dar, sobre você ter realmente o discernimento e o seu coração ali voltado para o entendimento da palavra, para o entendimento do reino de Deus, para o entendimento da sua justiça, então os seus caminhos eles tendem a dar certo, né? Ele tende a ir realmente para os caminhos do Senhor, porque você vai começando a ter essa clareza na sua mente. Então é necessário que nós venhamos buscar essas duas sabedorias, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria divina, e essa sabedoria divina ela nos é concedida quando nós buscamos ao Senhor, porque ele fala aqui, se clamares a mim por entendimento e por inteligência suplicares, né? Se buscares a sabedoria como quem procura prata e como os tesouros escondidos a procurarem, então compreenderás o que significa temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se você achar o conhecimento de Deus, você se torna uma pessoa sábia, porque Deus é alguém, né, sábio, ele não é homem, né? Ele é alguém sábio, um ser sábio. Então, para que nós venhamos realmente crescer na vida, para que nós venhamos realmente se desenvolver como pessoa e transbordar na vida de outras pessoas, né, do nosso casamento, da família, dos amigos, de todas essas pessoas, é necessário que a gente venha ter essa sabedoria, né, que vem do alto. A sabedoria que nos dá o discernimento, a sabedoria que nos faz andar em linhas íntegras, né, nos caminhos íntegros, que faz assim a gente não se desviar para a direita ou para a esquerda, mas sempre buscando a face do Senhor. E é interessante ressaltar que essa sabedoria você não busca tipo uma vez e você já se torna sábio. Não, é um processo. É um processo que você busca diariamente e vai pedindo, Senhor, me dá a tua sabedoria, me mostra o teu discernimento, me enche, né, daqui do teu conhecimento para que eu possa compreender a tua palavra, para que eu possa desenvolver ali aquilo que o Senhor tem preparado para mim, né? Então, quando nós realmente buscamos a sabedoria, nós entendemos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando eu temo a Deus, quando eu respeito a Deus, quando eu me coloco à disposição do Senhor, quando eu faço aquilo que Ele me pede para fazer, quando eu caminho ali em direção a Ele, Ele vai me enchendo dessa sabedoria. E quando a gente se torna uma pessoa mais sábia, a gente não tende a errar tanto, né? Porque errar faz parte do ser humano, né? Quando Adão, ele se afastou de Deus, né, quando ele pecou lá no Jardim do Éden, ele nos deu uma sentença para a vida toda, né, que nos fez ficar longe de Deus. Mas quando Jesus veio, que é o segundo Adão, ele nos deu a chave, né, o livre acesso, o livre arbítrio. E essa chave é justamente para conquistar aquilo que ele já determinou na terra, né? Porque quando Deus ele criou o homem, ele disse para que o homem governasse sobre todas as coisas na face da terra. Então, todas as coisas que estão debaixo do céu, né, nós podemos governar. Só que o que acontece? Nós não governamos porque nos falta essa sabedoria, nos falta esse conhecimento de conhecer a Deus, de reconhecer que nós realmente não somos nada, que nós precisamos de Deus e nós precisamos nos conectar com Ele, né? Há um tempo atrás eu achava que as coisas que tinham aqui na Terra, né, eram totalmente diferentes daquilo que Deus tinha. Então eu separava muito essa questão da religião, né, de Deus em si com as coisas daqui da Terra, com os sonhos, com os objetivos, com o dinheiro. Eu separava tudo isso, né? Mas recentemente eu aprendi que esses últimos 4 meses, né, tem sido assim uma transformação, uma metanoia assim, na minha cabeça desde dezembro que começou essa mudança, dezembro do ano passado. E eu aprendi que Deus ele é dono de todas as riquezas, né? Ele, por exemplo, o ouro
o seu trono é feito de ouro, né? As ruas do céu é feitas de ouro. Então não tinha ouro aqui na terra. Os ouros são todos escondidos. Ele botou esses ouros aqui nessa terra, né, para que a gente pudesse usufruir de tudo isso. Então tudo que Deus colocou aqui na terra é para o nosso uso, né, para que nós possamos acessar. Só que a gente fica muito ocupado com aquilo que nós queremos, ficamos muito ocupados com as mágoas, com os rancores, com a culpa, com o pecado, com o complexo de inferioridade, com muitos bloqueios mentais, com a maneira como nós fomos criados, a maneira como nós lidamos com as pessoas. Nós somos tão bloqueados, né? Tão assim, presos em várias camadas, que a gente acaba não usufruindo daquilo que Deus ele já nos prometeu. Por isso que existe muita gente numa situação muito crítica na vida dela, que ela realmente não tem nada, literalmente pessoas miseráveis, né? Que estão à margem da sociedade e que precisam ali de um apoio, de ajuda de alguém. Mas se essas pessoas elas não mudarem a sua mentalidade, infelizmente elas vão continuar do mesmo jeito. A mesma coisa acontece conosco, né? Pode ser que a gente não esteja vivendo nas mesmas condições daquelas pessoas, mas também nós não alcançamos a verdadeira felicidade, a plena riqueza, né? Quando nós não conseguimos acessar, porque a nossa mentalidade ela tá presa no passado, tá presa nos que está acontecendo, tá presa na culpa, tá presa em várias prisões que acabam influenciando e impedindo o seu acesso à sabedoria, impedindo o seu acesso ao reino, impedindo o seu acesso a tudo aquilo que o Senhor ele já liberou para nós. Então, eu li um livro muito interessante que é Os Cidadãos do Reino, e essa visão que ele trouxe, assim, que nós não precisamos esperar a morte para poder viver o reino de Deus, mas sim viver ele aqui na terra, é muito, muito interessante, porque nós como cristãos, né, aprendemos desde criança que a gente tinha que viver assim uma vida totalmente certinha, uma vida perfeita, uma vida sem pecado, e que se a gente fizesse tudo isso até a gente morrer, nós iríamos para o céu e lá a gente ia viver uma nova vida com ruas de ouro e de cristal, ia ter acesso à salvação. Mas se a gente pecasse todo o tempo, fizesse aquilo que fosse errado, a gente já ia perder essa salvação e ia pro inferno, ia morrer e ia passar a vida toda ali. Então muita gente acabou tendo receio, tendo medo, sabe, de estar na igreja, não por temor ao Senhor, mas sim por medo de ir pro inferno. Eu não quero ir pro inferno, então eu quero ir pro céu, então eu tenho que fazer isso daqui. Só que o que acontece? Quando a nossa mente ela fica presa nessa religiosidade que foi nos colocada quando criança, né? E algumas igrejas ainda fazem isso, você simplesmente fica impedido de viver o melhor de Deus nessa terra, de viver aquilo que Ele já nos deu nessa terra. Sabe, quando nós nos colocamos realmente à disposição do Senhor, temos um coração segundo o coração dEle, fazemos a vontade dEle, Ele vai nos dando tudo aquilo que nós realmente precisamos. Muita gente acha assim, o que é colocar Deus em... muito tempo também fiquei perguntando isso, né? O que é colocar Deus em primeiro lugar? O que é isso? E todas essas coisas vão ser acrescentadas. Mas como é que vai ser acrescentada? Não sei, como é que é isso? Deus vai simplesmente me dar assim, é isso? E eu muito tempo fiquei pensando, duvidando sobre isso, fiquei assim, sabe, minha cabeça ficou sem ter a certeza realmente do que isso significava. Mas hoje eu posso dizer, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é você colocar o seu coração realmente nas mãos de Deus, é colocar a sua vida nas mãos de Deus e permitir que Ele haja através de você, permitir que a sua vida seja transformada. Então a transformação ela começa aqui na sua mente, né? Lá em Romanos fala sobre isso, que nós devemos buscar a transformação, a renovação da nossa mente, do nosso coração, para que o Espírito de Deus ele venha agir através das nossas vidas. Então quando você se permite ter essa renovação, você começa a ser uma pessoa diferente, você começa a agir de forma diferente, você não tem mais espaços de mágoas no seu coração, você não tem mais espaços de ficar magoado com fulano de tal, de ficar, não vou perdoar fulano de tal, você não tem mais espaço para ficar se culpando pelos erros do passado, você não tem mais espaço para ficar se comparando com as outras pessoas, você se sente amado, você se sente cuidado por Deus, e quando você tem tudo isso resolvido dentro de você, você simplesmente consegue ter ideias, e essas ideias te fazem prosperar, essas ideias te fazem crescer,
E Deus, ele vai dando a ideia, você vai lá, você planta, você faz a sua parte e ele vai te dando mais investimentos. E é isso que significa colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas elas vão sendo acrescentadas e realmente vão sendo. A gente não consegue nem compreender aquilo que Deus ele vai fazendo, mas ele age através das nossas vidas, quando realmente nós nos permitimos ter essa conexão. Continuando aqui, versículo 9. Desse modo compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão e aprenderás os caminhos do bem. Pois a sabedoria habitará em teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira e das trevas, que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos. Seguem por atalhos tortuosos e se extraviam em suas próprias trilhas. A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida, que visa seduzir com palavras de sensualidade, que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. A mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua derradeira habitação, e cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos dos mortos. Os que a procuram jamais retornarão, tampouco voltarão a encontrar o caminho da vida. Entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem e aprenderá a guardar a vereda dos justos. Porquanto os justos herdarão a terra e os íntegros nela habitarão. Porém, os ímpios serão exterminados da face da terra, assim como dela serão desraigados os insinceros e os desleais, né? Então, aqui Salomão nos mostra mais recompensas, né? Mais coisas que vão acontecer conosco se buscarmos essa sabedoria. Então, a gente vai conseguir ter um pleno discernimento, vamos conseguir ter o bom senso, né? E é muito interessante essa questão do bom senso, porque à medida que nós vamos deixando o Espírito de Deus agir sobre as nossas vidas, nós não somos mais as pessoas como era antes, né? Nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais escravos das nossas vontades, nós vamos sendo, quando nós nos permitimos, é claro, ser guiado pelo Espírito, então tudo vai se transformando na nossa mente e na nossa forma de agir. Então, quando você se torna uma pessoa mais sábia, você tem o discernimento de escolher até a pessoa certa para você, sabe? Tem muitos relacionamentos que estão destruídos, muitos relacionamentos que estão acabados, as pessoas ficam colocando a culpa em Deus, mas na verdade elas que são responsáveis por isso, porque namoro é processo seletivo. Então, quando você está ali no seu processo seletivo, né, escolhendo a pessoa que você vai passar o resto da sua vida, às vezes você ignora alguns sinais que a pessoa coloca que não tem nada a ver com aquilo que você realmente está buscando. E é muito louco isso, porque às vezes a gente tá tão assim, já tô em tanto tempo, eu não vou terminar. A gente já tem vários planos, né? E agora, o que vai acontecer? Eu vou terminar? Não, eu vou logo empurrar, né? Eu vou casar porque eu tenho que casar. E aí a pessoa casa e acaba se destruindo o relacionamento, e aí depois acaba se separando, né? Que acaba sendo pior. E o que acontece? Por exemplo, no meu caso, né, eu já teve 2 relacionamentos longos que eu tive antes do meu atual esposo, né? Eu namorei uma pessoa durante 3 anos e imaginei sim que a gente ia casar, era meu primeiro namorado. A gente sempre acha que vai casar com o primeiro, né? Algumas pessoas conseguem isso. E o meu segundo relacionamento teve 2 anos, né? E as duas formas como cada um terminou foi bem diferente, mas eu cheguei à conclusão de que elas não eram as pessoas certas pra mim. Por mais que eu fizesse plano de casamento, por mais que eu já tava praticamente noiva, né, principalmente do segundo, e quando veio essa clareza na minha cabeça de que aquelas pessoas não eram certas pra mim, quando eu pensei lá na frente, né, e pra mim ter esse discernimento, eu busquei um conselheiro, eu busquei alguém pra me dar essa orientação, pra me ensinar a tomar uma decisão certa na minha vida.
E ontem nós falamos, né, da importância de ter pessoas, de ter os conselheiros corretos, de ter pessoas ali do nosso lado que entendam o que nós estamos passando, que já viveram aquilo que nós já vivemos e nos dê ali uma orientação certa de como a gente pode prosseguir. E foi muito interessante como isso aconteceu, porque foi justamente um pastor, né, que me abriu a mente, ele não disse assim, olha, faz isso, não, ele me fez perguntas e eu, baseado nas minhas respostas, eu cheguei à conclusão de que aquela pessoa não era certa pra mim. Então eu fico imaginando depois, imagine se eu tivesse seguido ali o meu coração que queria continuar, porque já fazia muito tempo, porque a gente já tinha feito muitos planos e tudo mais. Imagine se eu tivesse me deixado levar pelo meu coração, provavelmente hoje eu já estava separada, né, estaria infeliz. E graças a Deus eu não tomei essa decisão, eu tomei outra decisão, né, escolhi parar com aquele relacionamento e dizer, não dá mais pra gente prosseguir, por conta disso e disso e disso, né? Então, quando você busca essa clareza, quando você busca essa sabedoria realmente de Deus, você vai conseguindo ter mais discernimento daquilo que você precisa fazer, das pessoas que você vai escolher para estar do seu lado, ou até mesmo as amizades, né? Existem pessoas que o tempo mesmo acabou afastando, a gente acabou não se comunicando mais, e existem pessoas que vão tendo umas novas amizades, que vão se achegando, né? E isso também vai te trazendo a sabedoria. E quando você tem esse discernimento, você consegue fazer justamente isso daqui, ó. Os justos herdarão a terra, né? E nela habitarão. Então você começa a agir como uma pessoa mais justa, porque a sabedoria ela vai habitar dentro de você, né? Mas, como eu falei, isso é um processo, a gente não nasce da noite pro dia alguém sábio, né? Requer experiências de vida, requer relacionamento com o Senhor, requer estudo na palavra, buscar realmente a face do Senhor e entender aquilo que Ele quer dizer através da palavra dele, né? Quando você vai buscando essa sabedoria de Deus, sabe, de mergulhar na palavra dele e entender aquilo que ele está dizendo, dizer, Senhor, me mostra o que significa isso daqui, ou então como que eu posso aplicar essa palavra na minha vida, e você vai buscando essa sabedoria do alto, essa sabedoria que vai te guiando, vai te orientando, vai te mostrando como que realmente você precisa agir na sua vida, no seu dia a dia. Mas lembre-se, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então tudo começa por aí, de temer a Deus, de você temer a Ele, de você respeitar a Ele, de você obedecer a Ele, e à medida que você vai se aproximando dele, vai se conectando com Ele, você vai recebendo essa sabedoria, né? Você vai tendo esse discernimento. E a sabedoria vertical, que é conforme as suas experiências. Ah, Michele, mas eu não vivo tantas experiências assim. Então vá atrás dessas experiências, vá atrás do conhecimento de leitura, de livros, e quando você vai buscando isso, você vai aplicando na sua vida e você vai se tornando alguém mais sábio, né? Então, é importante a gente buscar essa sabedoria para que a gente venha ter uma vida melhor, uma vida diferente, porque uma pessoa sábia é uma pessoa que vive conforme as leis do Senhor, que vive conforme os mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor quais são, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né? É sobre isso, é de você buscar essa sabedoria, ter esse discernimento, essa clareza na sua mente e buscar tanto a sabedoria vertical como a horizontal, né? A buscar a sabedoria de Deus e buscar a sabedoria nas experiências da sua vida, tá bom? Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Respira fundo. Obrigado, meu Deus, por nos amar. Obrigado, Senhor, pela tua sabedoria, pelo teu discernimento, pelos teus conhecimentos. Meu Deus, que o Senhor venha nos encher com a tua graça e com a tua misericórdia, que possamos, meu Deus, ser um vaso, um instrumento nas tuas mãos. Nos dê, meu Deus, a tua sabedoria, a sabedoria que vem no alto, que o Senhor venha preencher os nossos corações, que o Senhor venha nos encher com o teu amor, com o teu favor. Que possamos aprender no nosso dia a dia como ter uma vida transformada, como ter uma vida cheia de Ti e como ter uma vida sábia. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um sábado maravilhoso e que você venha refletir sobre essa sabedoria, né? Busque a sabedoria do Senhor para que você seja uma pessoa diferente na maneira de falar, na maneira de se vestir, na maneira de se comportar, na maneira de relacionar-se com as pessoas e em tudo que você fizer. Seja sábio, tá bom? Um beijo no seu coração
E até amanhã, às 6h27. Amanhã é domingo, mas estaremos aqui em nome de Jesus, tá bom? Um beijo.